É interessante pensar que a Bíblia tem um livro inteiro de lamentos. Um livro inteiro de lamentos. É por isso, não é? Obviamente, que o livro que nós estamos lendo esta noite, um trecho dele, se chama Lamentações, porque ele é constituído de lamentos. É um livro cheio de perguntas, de gemidos, de lágrimas. São as lamentações de um profeta de Deus. Agora, isso deveria nos fazer pensar, porque Deus faz questão que esse livro esteja na Bíblia, que ele chegue até nós hoje. Isso mostra para mim, para você, que lamento não é algo estranho a quem anda com Deus. Eu sei que há pessoas que pensam, não é, erroneamente, que o andar, que o caminhar com Deus faz com que elas tenham uma vida só de risos, euforia, gargalhadas, não é? Deslizando nas nuvens, num céu azul, um mar calmo, sereno. Mas quando nós lemos a Bíblia com honestidade, nós vemos que também há tribulações, e há aflições, e há lutas, e há perseguições, há momentos difíceis. E é sobre momentos assim que o livro de Lamentações de Jeremias fala. Agora, se Deus, ele fez questão que esse livro, que esse registro estivesse na Bíblia para nós lermos hoje, há pessoas que talvez nem gostem de ler, puxa, tanta lamentação. Mas Deus fez questão de deixar registrado o lamento do profeta. Isso faz com que a gente veja que nós também lamentamos. E lamentar não significa que você não tem fé. Não significa que você não crê em Deus. Não significa que você está longe de Deus. Significa que você é humano. Significa que você é gente. Significa que você ainda tem alma. Significa que você ainda tem nervos. Significa que seu sistema nervoso ainda funciona, graças a Deus. Só isso. Está ali. E lendo o livro, esse livro de Lamentações, eu vejo Jeremias lamentando ao ver a destruição do seu povo. Ele olha Jerusalém, que um dia foi tão bela, tão rica, tão cheia de majestade, e a vê completamente destruída. O exército de Babilônia havia invadido a cidade e assolado completamente tudo que nela havia, desde os muros até o templo de Deus. Veja, nada ficou sem ser assolado. Jeremias está andando no meio da assolação, da destruição, e ele lamenta. Ele chora ao ver a dor das pessoas ao seu redor. Ele tem alma. Ele lamenta quando ele vê os muros queimados, como eu disse, as casas destruídas, as mulheres que ficaram viúvas, as crianças que ficaram órfãs, jovens que foram violentadas, quando ele vê a fome por toda parte, a sede, doenças se alastrando. Quando você lê o livro de Lamentações, se você prestar atenção no que os versículos vão falando, você vê que é isso que está acontecendo. Eu poderia citar os versículos, mas iria demorar muito. Se você fizer uma leitura depois deste livro, você vai ver tudo isso. É o quadro da assolação. E quando o profeta de Deus olha para isso, ele chora. Ele lamenta. Ele sente. É um quadro de dor. Deus nunca negou o sofrimento humano e nunca o escondeu de nós. Ele nunca negou o sofrimento dos seus filhos e filhas através de toda a história da Bíblia. Ele nunca escondeu o sofrimento deles. Você vê a história de Jó, você vê a história aqui que está diante de nós,
e de tantos outros personagens que nós encontramos na Bíblia. E quando você encontra esta verdade, você compreende que, como eu disse, Deus, ele não nega o sofrimento e nem o esconde. Porque o tema sofrimento, ele é algo que se tornou parte da vida humana desde que o homem se afastou de Deus lá no Éden. Deus disse para o primeiro casal: a partir de agora, a terra produzirá também cardos e espinhos. Ele disse: com o suor do teu rosto tu trabalharás, todos os teus dias tu tirarás o pão da terra. Falou para a mulher: com dor você dará à luz filhos. Isso significa que nós estamos num planeta onde essa realidade do sofrimento, da dor, é presente. E a Bíblia não nega isso, ela não esconde isso. Ela não faz de conta que isso não existe. Esse não é um assunto que não pode ser falado. Não fala não, porque se você falar é falta de fé. Não, isso não existe na Bíblia. Isso não existe no Antigo Testamento, isso não existe no Novo Testamento, isso não existe no pensamento de Jesus, isso não existe na mensagem dos discípulos de Jesus. Simplesmente, Deus não nega essa realidade. Pelo contrário, Deus chora conosco, Ele sofre conosco, Ele senta ao nosso lado, como eu preguei aqui quando eu falei sobre consolação, Ele senta ao nosso lado e se compadece de nós. E o modo como Ele trata o sofrimento não é fingindo que ele não exista, não é escondendo dos outros, mas é sentando ao nosso lado, nos consolando, nos dando esperança. É assim. É isso que eu vejo nesse livro de Lamentações. Esperança no desespero. Esperança na calamidade. O profeta, ele sofre junto com quem sofre. Ele não é uma pessoa que só fala de triunfo, não é um ufanista, ele não é simplesmente alguém que só fica falando das grandes maravilhas. Não, ele chora, ele sofre, ele sente, ele tem alma. Ele é realmente alguém que andava com Deus. Que Deus é assim. A Bíblia fala que em toda a angústia do seu povo foi Deus angustiado. E o anjo da sua presença os salvou, os remiu e os guiou por todos os dias. Veja que no verso 51 do capítulo 3 de Lamentações, como nós lemos, ele diz: os meus olhos entristecem a minha alma. O que ele via lhe entristecia. Só de ver, Jeremias sofria, sentia. Ele se identificava. Meus olhos entristecem a minha alma. Veja que o profeta, ele fala: meu povo está destruído. São textos ao longo do livro. Crianças e bebês desmaiam pelas ruas. Jovens e velhos espalham-se em meio ao pó. Veja, ele está olhando para a cidade e dizendo: a ferida dessa cidade é tão profunda quanto o oceano, quem pode curá-la? Como eu disse antes, sofrimento não é algo fora dos assuntos que a Bíblia fale. E o que a Bíblia ensina é que o sofrimento ele acontece a todos. Eclesiastes 9, versículo 2 fala que ele acontece igualmente a todos. E quando Jesus ouve seus discípulos contando algumas histórias, isso está registrado em Lucas capítulo 13, chegam para Jesus e falam: Jesus, o senhor ouviu falar que Pilatos misturou o sangue de alguns galileus com os sacrifícios que ele faz? Jesus olhou para eles e falou assim: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Se não se arrependerem, todos igualmente perecerão. E aí ele continua: vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé, uma torre tinha desabado, 18 pessoas morreram soterradas.
Aí Jesus fala da notícia, ele fala, vocês pensam que aquelas 18 pessoas eram mais pecadores, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém, porque isso aconteceu com eles? E ele fala, eu lhes digo que não. Se não se arrependerem, todos igualmente perecerão. Sabe o que Jesus está falando? Ele está simplesmente dizendo, meu amigo, não é porque uma calamidade se abateu sobre alguém que essa pessoa era mais pecadora que as outras. Porque Eclesiastes 9:2, como eu citei, diz, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Está lá, está escrito ou não? Estamos no mundo. Eu hoje estava falando com um irmão no telefone, estava falando para ele, é como se a gente tivesse, lembra daquele navio Titanic? Ficou famoso aí de tantos filmes que fizeram sobre ele. Tinha muita gente naquele transatlântico, né? 1912, acho que foi. A viagem inaugural, ele se choca contra um iceberg, uma montanha de gelo no Oceano Atlântico, no Atlântico Norte. E o navio se enche de água e afunda. Mas naquele navio havia pessoas que não criam em Deus e havia pessoas que criam em Deus. Só que estavam todos no mesmo barco. E só tinha bote para menos da metade dos tripulantes. O resto foi para a água. E dentre aqueles que foram para a água foi um homem chamado John Harper. Ele era um pregador do evangelho. Ele tinha saído do porto na Inglaterra, de onde o Titanic saiu, porque ele ia para Nova York, que era o destino final do navio, para pregar o evangelho. E ele foi um dos que foi para a água. E um dos sobreviventes contou que no meio das águas geladas, naquela escuridão da noite, da madrugada, havia um homem que, quando chegava perto de alguém que ainda estava na água vivo, perguntava, você já entregou sua vida a Jesus Cristo? Você já confiou sua vida a Ele? No que Ele fez por você na cruz? Entregue a sua vida a Jesus agora. Ele estava morrendo, mas ainda estava pregando o evangelho. E essa pessoa que sobreviveu foi uma das que clamou por Jesus ali no meio da água. Mas perguntou, qual é o seu nome? Não conseguia vê-lo, mas perguntou, qual é o seu nome? Ele disse, John Harper. E quando finalmente resgatado, ele chegou a Nova York, ele contou essa história. Até um livreto que foi feito, chamado O Último Sobrevivente do Titanic, que conta a história de John Harper, um pregador do evangelho. Ora, você diz, bom, ele não era um pregador do evangelho? Era. Jesus está falando, não é porque algo ruim aconteceu com alguém que essa pessoa é pior do que as outras pessoas, ou ela está fora da vontade de Deus, ou porque ela é pecadora. É aí, me suporte mais um pouquinho, que o profeta, olhando para todo aquele sofrimento, ele percebe que a única maneira de sobreviver era trazer à sua memória aquilo que podia lhe dar esperança. É isso. Esperança no desespero. E ele traz à memória 3 realidades que nunca vão mudar. Podem passar os céus e a terra. O mundo inteiro pode passar. Essas 3 realidades jamais vão passar, como a palavra de Deus jamais vai passar. Primeira, Deus é misericordioso. Ele fala, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Veja, ele não falou isso num culto como aqui. Ele falou isso no meio do caos. Ele falou isso andando sobre as cinzas. Ele falou isso no meio da destruição e da assolação. Ele falou isso no meio das cenas mais dolorosas de se ver. E ele disse, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. A segunda realidade é que Deus é fiel. Ele fala, grande é a tua fidelidade. E a terceira é que ele fala, o Senhor é bom para com todos os que esperam
nele. Primeiro, Deus é misericordioso. Segundo, Deus é fiel. Terceiro, Deus é bom. O mundo pode ser mau. A vida pode ser injusta, mas Deus é bom. Deus é misericordioso e Deus é fiel. Não é Ele que faz a calamidade vir sobre nós. Algumas vezes ela simplesmente acontece. Outras vezes ela é produto de coisas que outros até realizaram. Mas preste atenção, ainda que tudo isso aconteça, Deus continua sendo misericordioso, Ele continua sendo fiel, Ele continua sendo bom. E são essas realidades que Jeremias traz à sua memória para lhe dar esperança. Eu sei que o que ele via, e às vezes o que nós vemos, pode tentar negar essas realidades para nós, mas elas não deixam de ser realidades. Não é porque o céu está encoberto que o sol deixou de existir. Deus está onde ele sempre esteve. Provavelmente, ou possivelmente, eu não vou estar sentindo nenhuma dessas realidades quando eu estou no meio da desesperança, do caos, quando eu estou olhando para aquilo que me faz sofrer, quando nós estamos diante dessas realidades, dessas situações da vida tão chocantes, tão dolorosas. Nós não sentimos que Deus é fiel, que Deus é misericordioso, que Ele é bom. Tudo parece estar gritando para nós que nada disso é verdade. Talvez até o que esteja gritando para você e para mim é que Deus nem existe. Ou se Ele existe, é que Ele nos abandonou, que Ele se esqueceu. Mas a palavra continua insistindo em dizer que são as misericórdias do Senhor que sustentam as nossas vidas. Eu sei que nós podemos até pensar que Deus está contra nós. E no meio da dor, isso acontece mesmo. E quem sou eu para julgar uma pessoa que no meio da dor está falando assim? Mas no meio da dor, ainda que isso venha à nossa mente, ainda que isso venha ao nosso sentimento, Deus não é o nosso problema. Ele é o nosso socorro. Ele não está contra nós. Ele é a mão que está nos sustentando. Ele não é nosso adversário. Ele é aquele que nos consola. E é o seu amor que nunca desiste de nós, que nos ampara. A Bíblia diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não está dizendo que nós somos então super-heróis e que nada pode acontecer de ruim. Mas Ele está dizendo é que não importa o que aconteça, Deus sempre será por nós. Ele não é o nosso adversário. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não atribuindo aos homens as suas transgressões. Deus estava em Cristo se reconciliando com você e comigo. Na cruz, Jesus estava nos religando, nos reunindo ao Pai Celestial. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus não é nosso adversário, Ele é nosso amigo. Ele não faz parte do problema, mas da solução. O texto fala da misericórdia de Deus, e a palavra usada no hebraico é hesed, que significa um amor leal, um amor de aliança, um amor que se compromete por sua própria vida. Foi isso que Jesus fez na cruz. Ele deu sua vida por você e por mim. Ele entregou sua vida por nós. Ele disse: ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Na cruz, a Bíblia fala que Deus prova o seu amor para conosco, no fato que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz que em Cristo, Deus está demonstrando o seu amor. E em Cristo, Deus está fazendo uma nova aliança com cada um de nós. Jesus falou que Ele estava fazendo uma nova aliança no seu sangue. Ele deu sua vida como prova da sua aliança, como garantia dessa aliança, desse compromisso. E Ele está dizendo que nunca vai nos deixar
e jamais vai nos desamparar. Agora, eu preciso dizer só mais uma coisa. Deus traz esperança em meio ao desespero, se tornando Ele mesmo aquele que nos consola, nos conforta, que se põe ao nosso lado, que se compadece de nós, que entende a nossa dor, que não nos julga, nem nos acusa, mas que sofre conosco e que enxuga as nossas lágrimas e que nos cobre com a sua misericórdia e que continua sendo esse Deus comprometido conosco, esse Deus que é fiel, esse Deus que é bom, mesmo com tudo, apesar de tudo, em meio a tudo, através de tudo que esteja acontecendo. Mas Deus não só traz esperança em meio ao desespero dessa forma, Ele faz isso através de gente como você e eu. Gente pequena, humana, limitada, que também chora e sofre. E que por isso, como diz lá em Hebreus, pode se compadecer de quem sofre, de quem chora, de quem é tentado, de quem padece. A Bíblia fala que o sacerdote, ele podia se compadecer das pessoas porque ele era humano também, sujeito às limitações, às fraquezas. Então Jesus se identificou conosco em todas as nossas limitações, fraquezas e humanidade, se fez homem como nós, se vestiu de carne e sangue para ser o nosso fiel sumo sacerdote. Ele é o nosso sacerdote, que intercede por nós ao Pai. Mas Ele usa gente como você e eu. Deixa-me te contar uma última história e terminar. Eu quero avançar com você centenas de anos agora. Estamos em Jerusalém, não mais aquela que Jeremias está contemplando e falando sobre ela no livro de Lamentações. Uma Jerusalém reconstruída, uma Jerusalém que está vivendo debaixo do domínio do Império Romano, que agora está conquistando o mundo da época. Mas abateu-se uma grande fome sobre a cidade de Jerusalém. E todos estão sofrendo. Todos estão padecendo. Em especial, os discípulos de Jesus. Há uma grande fome e há pobreza e sofrimento. A Bíblia diz, e você lê isso no livro de Atos e também na segunda carta que Paulo escreve à igreja em Corinto, que os discípulos de Jesus, aqueles que seguiam a Jesus, que moravam na região da Macedônia, uma outra região, ouviram falar que os seus irmãos estavam sofrendo em Jerusalém. Estavam passando fome até. Os irmãos da Macedônia não eram ricos. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 8 e 9 que eles eram pobres. Mas a Bíblia fala que, de alguma forma, aqueles seguidores de Jesus foram tão movidos em seu coração. Ninguém obrigou a nada, ninguém forçou nada, ninguém apelou a nada. Espontaneamente, livremente, de coração, a Bíblia fala que da sua extrema pobreza, eles tiveram uma riqueza de generosidade. E eles recolheram donativos, segundo as suas posses e até acima das suas posses, que eles enviaram para Jerusalém para socorrer aqueles irmãos. Deus estava usando gente como você e eu para levar esperança a quem estava sofrendo. Mas quando Paulo vê o que está acontecendo, e você lê sobre isso na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, você vê que Paulo chama isso de graça. Graça. Porque quando ele vê que aqueles irmãos lá na Macedônia, livremente, espontaneamente, sem ninguém forçar nada, de coração, eles têm a iniciativa de querer socorrer aqueles que não têm nada. Eles não têm muito, mas os outros não têm nada. Então eles repartem o pouco com quem nada tem. Paulo fala, isto é graça. E aí ele fala, olha, foi isso que Jesus fez.
Ele fala: vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, que vocês não são, mas sendo rico, por amor a nós, se fez pobre, para que por sua pobreza vos enriquecesse. Ele está falando que graça é assim. Quando você entende o que você recebe de Deus, seu coração olha para quem está sofrendo, e não é que você tenha que fazer, é que você não pode não fazer. Não porque você se sente culpado, ou é obrigado, ou porque alguém fica te obrigando, não, mas é porque está dentro de você, é o coração, é o seu coração. O seu coração é movido. É por isso que Paulo fala assim: Deus ama a quem dá com alegria. E ele está falando desse episódio. Ele está falando: olha, o que vocês estão fazendo, ele fala para aqueles irmãos na Macedônia, está trazendo grande glória para Deus. Muitas ações de graças para Deus. Porque vocês estão sendo movidos pela graça. Vocês estão sendo uma expressão de Deus num tempo difícil. Será que nós queremos ser essa expressão de Deus nos nossos dias? Esse é o chamado de Deus para cada um de nós. Receber a graça de Jesus, que deu sua vida por nós na cruz, e deixar essa graça transbordar para aqueles que precisam, para aqueles que sofrem, para aqueles que estão vivendo em meio à desesperança. Vamos ficar de pé, curva a sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Se você está me ouvindo através da rádio, e você diz assim: eu nunca convidei Jesus Cristo a entrar na minha vida, eu nunca entreguei a minha vida a Jesus Cristo. Quem sabe você tem uma religião, quem sabe você esteja dizendo: eu preciso conhecer a Deus, eu preciso conhecer Jesus. Se você quer isso essa noite, Deus não abandonou você, Deus não deixou você. Não importa o que você está atravessando, Ele não é o seu inimigo, Ele é aquele que socorre você. Deus estava em Jesus reconciliando você com Ele. Se você quer entregar a sua vida a Cristo, aonde você estiver me ouvindo, diga para o Senhor Jesus agora: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu te recebo em minha vida. Eu creio em Ti. Eu entrego a Ti todo o meu ser. Obrigado por ter entregue a sua vida na cruz. Em meu lugar, eu quero ser salvo, perdoado, lavado no sangue que o Senhor derramou na cruz. Que a minha vida seja transformada, para que eu seja a pessoa que o Senhor me criou para ser. Eu preciso de Ti. Seja o meu consolador, o meu amigo, o meu Senhor, o meu refúgio, meu socorro, a minha fortaleza, meu libertador, a minha cura, a minha salvação. Seja o Senhor da minha vida. Eu entrego a Ti as minhas feridas, para que o Senhor possa curá-las. Eu peço a Tua graça, em Teu nome, Jesus. Amém. Se você estava afastado por algum motivo, e você está me ouvindo, você diz: eu quero voltar para os braços do Senhor Jesus, diga isso para Ele. Diga para Ele: eu que estou de volta, eu me entrego a Ti, Senhor. Me envolve com a Tua presença, me restaura. Em nome de Jesus.